Shalom, tudo bem com você? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. E nós estamos aqui para mais um estudo sobre a palavra de Deus. Pai, nós te rogamos as tuas bênçãos, Senhor Deus, com o coração grato por estarmos aqui no teu estudo, Pai, o estudo da tua palavra. Rogamos que estenda sobre nós o teu manto de proteção, a tua luz, trazendo discernimento para nossas mentes e nossos corações, para que saibamos qual seja a tua vontade nos teus preceitos. Nós te rogamos sempre em nome do Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Amém. Vou apresentar aqui, vou fazer o compartilhamento da tela para que nós possamos trabalhar o assunto de hoje, que é aí, ó, Shavuot. Shavuot, a festa de Pentecostes, né? A festa de Pentecostes, essa festa, né, como o nome aí, Shavuot, em hebraico, Pentecostes vem do grego, Shavuot vem do hebraico. A palavra Shavuot significa semanas, né, semanas, no plural, eh, no singular, Shavua, tem conexão, né, com a mesma raiz, de Shivá, ou Sheva, que é o 7, algo que é pleno, né, a criação mesmo foi feita em 7 dias. E a semana, Shavua, tem 7 dias, por isso a mesma raiz, tendo essa conexão, né. Elas também têm conexão com a palavra, Shevuah. Essa palavra Shevuah, ela significa, como um juramento, um compromisso, né, ou até um pacto, pode ser, né. E todas elas estão relacionadas. Observe, uma semana, Shavua, com 7 dias, Shiva, e todas elas, essas 2 palavras também têm conexão com Shevuah, que é um pacto, um juramento, né. Daí vem a festa de Shavuot, porque Deus manda fazer essa festa depois de 50 dias, no 50º dia depois da festa de Pêssar, né, a Páscoa, a passagem. Então, contando-se 50 dias, o que que tem aí? São 7 ciclos ou 7 semanas, 7 semanas de 7 dias, óbvio. No 50º, ou seja, o que seria o primeiro dia de uma 8ª semana, um tempo novo, nesse primeiro dia é a festa de Shavuot, que é o 50º dia nessa contagem, né. A festa em si está em Levítico 23. Nós já temos vídeos, com estudos no canal sobre esse tema. Vou colocar o link aí no card para vocês, acho que é aqui. E aí vocês podem também, incrementar ali as informações sobre a festa. Hoje nós vamos trabalhar alguns aspectos da festa na sua origem, no seu significado propriamente dito. Amém? O primeiro ponto que eu quero abordar é o serviço a Deus. Deus falou para Moisés que o povo iria servir a ele. Na saída do Egito, ele iria, né, libertar o povo e o povo iria servir a Deus. Quando que a gente observa isso daí? Em Êxodo 3:12, aqui Moisés está falando com Deus manifestado na sarça ardente. Ele subiu ao Sinai, no começo ali, né? Não subiu lá no topo, mas no meio do caminho ele se encontrou com uma sarça, um arbusto que estava ali queimando, mas não se consumia, tinha o fogo nele, né? E olha o que Êxodo 3:12 nos fala. E disse: certamente eu serei contigo. Isso aqui é Deus falando para Moisés. Porque Deus enviou Moisés. Ele estava querendo que Moisés fosse ao Egito. Ali ele não estava no Egito, né? Mas ele queria que ele fosse ao Egito, voltasse para o Egito, para reunir o povo e libertar o povo da escravidão. Então, Êxodo 3:12 registra parte desse chamamento, né? Desse chamado, melhor. Então tá ali, ó. E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Eles estavam no Monte Sinai, né? Eles estavam lá no Monte Sinai. O Moisés e Deus, eles se encontraram ali no Monte Sinai. E Deus fala para Moisés: eu estarei com você.
muito importante isso. Eu estarei com você. E o sinal é que quando você tiver libertado, porque você vai libertar, né, você vai conseguir libertar o povo, porque eu estarei com você, óbvio, isso é Deus falando. E e quando você chegar aqui nesse monte, então o sinal é que Moisés iria conseguir libertar e chegar naquele monte, o Monte Sinai. E naquele Monte Sinai, o povo iria servir a Deus. A partir dali, iniciaria, né, teria início, melhor, o serviço a Deus, né, o pacto, né, a aliança. Gente, a aliança, pacto, sempre estabelece vínculos de ambas as partes. Ninguém estabelece um pacto só de uma parte só. Ó, eu tenho que fazer para você. Isso é até possível, mas não é a regra. Né? Tem que haver ali uma certa comutatividade. Dos dois lados tem compromissos. Isso é que é importante aqui. E a aliança de Deus foi assim. Deus libertou, mas Deus sempre exigiu, desde o início, sempre exigiu uma postura por parte do povo. Deus sempre exigiu, até hoje, Deus sempre exigiu e sempre vai exigir uma postura por parte do povo, por parte de cada um de nós. A aliança, ela exige isso, que nós devemos nos consertar e nos ajustar, vamos falar assim, né, ao padrão de Deus, senão não dá. E já era assim. Aqui, nós estamos em Êxodo 3:12, mas um pouco mais adiante vem as pragas, Moisés volta, né, para o Egito, vem as pragas e tem aquela luta toda com o faraó, né, aquela peleja, vamos dizer assim, para poder libertar o povo, o faraó com o coração endurecido, não deixa, mas no final das contas, com a 10ª praga, né, com a 10ª ação de Deus sobre o Egito, aí o faraó liberta. É a Pêssar, a passagem de Deus, a passagem do Espírito, que na realidade acaba levando os primogênitos. E depois disso daí, o povo é liberto e sai. Ele sai do Egito, o faraó parece que se arrepende, vai atrás com o seu exército, o povo é protegido pela coluna de fogo, eles atravessam o mar de juncos, né, o mar se abre, depois eles passam pelas águas amargas em Mara, depois, bom, tem murmurações e murmurações, até que no 50º dia, um pouco antes, né, alguns dias antes, no primeiro dia do terceiro mês, eles chegam ali aos pés do Monte Sinai e se ajustam, para que no 50º dia ocorra esse encontro. E esse encontro do povo com Deus representa ali justamente a entrega da lei, porque Deus escreveu as tábuas da lei, o último versículo do capítulo 31 de Êxodo deixa bem claro isso. As tábuas da lei de pedra, elas foram escritas pelo dedo de Deus. Então, foi Deus mesmo que deixou a lei, e a lei ali expressando a sua vontade. Né? É bem isso. Nós hoje a gente percebe muita gente vivendo nas pragas, muita gente para ali na abertura do mar, muita gente vive nas águas amargas esperando que elas fiquem doces. Muita gente espera realmente que o mar se abra, muita gente espera a praga para vir se libertar de alguma coisa, mas na realidade Deus já colocou isso daí e na sua lei ele colocou a sua vontade. Olha, sejam dessa forma. Apliquem isso aqui na vida de vocês. E, obviamente, todos nós estaremos nos consertando com Deus. Isso é o mais importante, né? E é aqui, em Êxodo 3:12, quando Deus falou para Moisés que o povo iria servir a ele naquele monte, e em Êxodo 19:20, dali para frente, o serviço tem início. Servireis a Deus naquele monte. E o povo chegou lá, Deus entregou a lei e a aliança foi feita, né? Muita coisa, lógico, aconteceu, altos e baixos, mas isso daí faz parte da história. O ser humano, né, ele peca, então, mas precisa de um conserto, precisa estar ali vigilante, né? Nós precisamos vigiar e orar, não é mesmo? Isso é certo, né? A gente não pode deixar as coisas fluírem soltas. Mais de 1400 anos depois,
Olha que coisa interessante. Mais de 1.400 anos depois, eu estou colocando datas ali, tempos, né, aproximados, porque a história é difícil ser documentada ali com precisão, mas mais de 1.400 anos depois, na época de Cristo, Cristo já havia partido, mas ele orientou aos seus discípulos que permanecessem em Jerusalém para que pudessem ser revestidos de poder. E ali, no revestimento desse poder, eles iriam cumprir a grande comissão de levar as palavras do Cristo, o ensinamento dele, que foi praticamente, foi totalmente sobre aquela lei entregue no Sinai. Cristo não falou de outra coisa, não falou de outra coisa. Cristo falou o tempo todo daquela lei entregue no Sinai. E aí o que que acontece? Os apóstolos, os discípulos, né, são revestidos do poder e eles vão para poder justamente ensinar, levar às nações aquilo que eles receberam. Ah, mas não é para levar a lei. Bom, eu já falei sobre isso em outros estudos, mas a questão é muito simples. O que que o Cristo, né, queria que fosse levado às nações por 11 de seus discípulos, tornados, né, apóstolos, que eram judeus em sua essência, eram judeus de sangue, eram judeus no dia a dia, eram judeus de religião, viviam a Torá no seu dia a dia. O que que esses homens poderiam levar às nações? Que não isso, a própria palavra do Senhor, a palavra de Deus, que eles viviam, né, no seu dia a dia, a vida deles era em torno daquilo ali. Né? Então, a lei foi entregue no Sinai e Cristo reforçou, ajustou o entendimento, melhor, e orientou os discípulos. Agora leve isso aqui às nações. E eles receberam o poder do Espírito Santo. E é muito importante isso, porque o Espírito Santo é aquele que nos convém do pecado, da justiça e do juízo. E esses três conceitos, pecado, justiça e juízo, estão intimamente relacionados com a Torá, com a lei entregue no Sinai. Né? Nós precisamos compreender isso. E Shavuot fala disso, não apenas da descida do Espírito Santo, que convence da própria lei. A gente precisa se encaixar nisso aqui. Convence do serviço a Deus. Nós precisamos nos entregar a Deus. Né? Não tem outra história. Porém, hoje em dia, parece que as igrejas elas estão mais se encaixando nessa profecia de Isaías do que qualquer outra coisa. Presta atenção, Isaías recebeu essa palavra e está registrado em Isaías 4:1. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: Nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Olha que coisa. O que está acontecendo aqui? Ó? A profecia aqui ela fala do seguinte: essas mulheres, as noivas, vamos dizer assim, né, elas estão querendo o noivo, querendo, né, agarraram um homem ali, ó, na NVI está assim, elas querendo um noivo para que esse noivo dê a elas apenas o nome dele. Ó, olha o que ela fala. Elas falam: apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras, ou, em outras palavras, de serem órfãs, né? De serem deixadas, largadas. Né? Mas elas estão clamando para que esse senhor, esse homem, case-se com ela. Mas elas não querem o alimento, a comida, e as roupas que ele pode fornecer a elas. Elas querem somente o nome dele, que é a herança que vem dele. Porém, o alimento que vem dele e as roupas, e no caso as roupas, vão definir como elas vão se vestir. E com isso o comportamento delas. As igrejas estão assim. Elas não querem verdadeiramente aquilo que Deus entrega como alimento espiritual. Lembre-se, a própria Torá diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
E as roupas representam aqui justamente a maneira de nós sermos, o nosso estilo de vida. Parece que hoje não se quer isso, quer outra coisa, menos isso. Quer a herança, o nome, mas não quer ali o alimento verdadeiro que vem da palavra de Deus. Porque comer desse alimento e vestir essas roupas implica uma responsabilidade, implica um comprometimento. Compromisso implica um estilo de vida que permite com que a pessoa realmente seja, no caso aqui as noivas, né? Permite com que a pessoa tenha verdadeiramente ali a legitimidade do homem, do nome desse homem nelas. São as igrejas. Essa profecia foi dada a Isaías quase 7 séculos, pouco mais de 7 séculos antes de Cristo. Comemora não apenas a entrega da Torá, a entrega da lei de Deus aos homens, a todos nós, mas também ela comemora, tempos depois, que o Espírito Santo desceu sobre todos nós, ele estará conosco para todo sempre, mas ele tem que nos convencer, ele nos convence, claro, que haverá um juízo, e a lei está aí para dizer qual é a referência nesse juízo, não é? Shavuot comemora isso, comemora justamente a aproximação de Deus entregando para todos nós. Isso é graça, né? Ele entregou de graça. Olha, eu quero que vocês sejam desse jeito aqui, ó. Ele não fez isso com ninguém mais na criação. Nós somos privilegiados nesse sentido, mas precisamos nos encaixar no padrão de Deus. O segundo ponto que eu gostaria de enfatizar sobre a festa de Shavuot, já falando sobre Êxodo 19 e 20, aqui especificamente Êxodo 20, e Deus falou. O que ele falou, né? Em Êxodo 20, capítulo 20, né, versículo 1, está escrito: E Deus falou todas estas palavras, ali pela NVI. E Deus falou, maravilha isso, Deus falou. Ele não entregou simplesmente o livro lá, já estava escrito, não. Deus falou, ele falou para Moisés, e de Moisés foi tomando nota. Moisés, né, foi tomando nota ali, escreveu muita coisa, mas a lei foi transmitida ali. O que é interessante perceber aqui é o seguinte: Deus, esse Deus aqui no manuscrito original, Elohim, Elohim, melhor dizendo, para não correr o risco, né? Esse Deus aqui é a mesma palavra do versículo 1 da Bíblia, Gênesis 1:1. E criou Deus o céu e a terra, os céus e a terra. Sabe o que isso significa? O mesmo Deus poderoso que criou tudo, a manifestação de Deus que criou tudo, é a mesma manifestação de Deus que foi até Moisés, que desceu no Monte Sinai e nos transmitiu toda a sua palavra, todas essas palavras, toda a lei. Foi a mesma manifestação. Olha o poder envolvido nisso. Se ele falou, e Deus falou. E em Gênesis 1:3, ele diz: haja luz, e a luz houve. Aqui Deus fala da mesma maneira. Ele fala todas as palavras e a lei ali é entregue, e a lei é transferida, transmitida para Moisés e de Moisés para todo o povo de Israel na ocasião. Nós cremos que com a grande comissão de Cristo, essa lei, essas palavras de Deus foram transmitidas às nações. As nações, né, as igrejas nessas nações, é que querem somente a herança. Vimos a profecia em Isaías. Mas percebam o poder que está envolvido aqui. Não apenas é a mesma manifestação de Deus na criação de todo o universo, do céu e a terra, e tudo que neles há, como também Deus fala. Ele usa o mesmo expediente, o mesmo procedimento, ele fala. E a palavra de Deus tem poder. Isso é maravilhoso, maravilhoso.
É exatamente esse poder criador de Deus, através da sua palavra, da sua lei, é que vem renovar em nós, vem criar em nós, ao mesmo tempo renovando diariamente um coração puro e um espírito inabalável, como no Salmo 51:10. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Maravilha isso, maravilha. Nós precisamos ter um coração puro e um espírito inabalável, para caminharmos no caminho do Senhor, sem nos desviarmos para a esquerda nem para a direita. É assim que funciona. É muito simples. Talvez o simples seja difícil, mais difícil, mas é muito simples. É importante perceber que a palavra de Deus, essa palavra de Deus que foi transmitida lá no Sinai e que hoje nós precisamos cumprir, acredite, nós precisamos cumprir. Ela não volta vazia para Deus. Isaías, de novo, vem falando sobre isso, porque Deus falou com Isaías. Em 55:11 está escrito assim: Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Presta atenção, a minha palavra que sair da minha boca, ou seja, Deus está falando. Aquilo que Deus fala vai ser cumprido. Ela não voltará vazia para ele, mas antes ela fará o que tem que ser feito. Então, tem que cumprir. É diferente de cumprir uma profecia. Não, todos nós precisamos cumprir. Cristo falou isso, Mateus 5 está escrito lá, ele não veio abolir a lei. E ele fala, nenhum. Opa, vamos continuar aqui, ó. Olha aqui, ó, 5,18, Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Cumprir uma lei não é cumprir uma profecia. Um foi lá, fez, está tudo resolvido. Não é, não. Cumprir a lei é todos nós temos que andar de acordo com a palavra do Senhor. Cumprir uma profecia é outra coisa. Cristo não veio abolir a lei nem os profetas. Pelo contrário, veio cumprir. Só que cumprir a lei, é andar segundo os estatutos do Senhor. Dá uma lida lá em Deuteronômio 28 que você vai ver isso aí. Ande nos meus estatutos e terá bênçãos. Não ande nos meus estatutos e terá maldições. Deuteronômio também fala disso, que essa lei não é longe, não está longe, não é difícil de ser compreendida. É sempre assim. Nós não precisamos, não podemos realmente nos afastar da lei. Aliás, para fechar aqui, né? Paulo, tempo depois de Cristo, né, no seu ministério, ele vem falar dessa lei. A lei, veja só Paulo falando. Em Romanos 7,12 ele fala, de fato, a lei é santa. A lei é santa, ela foi falada por Deus, foi proferida pela boca de Deus. E o mandamento é santo, justo e bom. E nós precisamos caminhar segundo eles. E ele fecha também, não em Romanos 12, na mesma carta aos Romanos, versículo 2, ele fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, amoldem ao padrão de Deus, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus está na lei. A vontade de Deus está nos estatutos que o Senhor nos entregou. Entregou primeiro para Israel. Por isso que Israel está na frente. Israel está aí desde o começo. É a nação sacerdotal. Hoje nós temos também vamos dizer assim, uma essência sacerdotal em nós. Pedro já vem falando sobre isso. Nós precisamos compreender isso. E a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, está naquilo que ele falou, nas palavras. Deus falou, ó, Êxodo 20, né? Deus falou todas essas palavras. Aquilo que ele fala não volta vazio. Tudo vai ser cumprido. E aquilo que ele fala é a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Sempre. Acreditem. Shavuot fala disso aí. Fala dessa lei que vem justamente transmitir para todos nós a vontade de Deus.
Amém? Deixa eu fechar aqui, para a gente poder encerrar aqui, ó. Gente, é isso. A festa de Shavuot, a festa de Pentecostes, tem a relação com a entrega da lei, tem a relação com o Espírito Santo que vem nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, mas é uma festa. Vamos festejar com todo o nosso coração e toda a nossa alegria, porque Deus está conosco, sempre. Deus está conosco. Amém? Esse é o nosso estudo de hoje. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.